Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aí no Continet Play, aqui no Continet Notícias. Eu já bati um papo longo aqui antes de iniciar a gravação, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública com o secretário da pasta estadual aqui no Acre, Paulo César Santos, para conversar com a gente um pouquinho sobre violência, sobre dados, sobre estatísticas, sobre propostas e obras aí para os próximos meses e anos, né? Perfeito. E desde já quero agradecer a sua participação aqui e vamos iniciar o nosso bate-papo. Obrigado aí, obrigado pelo espaço da Continet e tenho certeza que será profícua a conversa. Então, eu já vou começar com dados estatísticos, né? Ontem o monitor de violência do G1, em parceria com o IBGE, também com outros órgãos do Brasil, divulgou que o Acre teve uma redução de 30%, né, no índice de mortes violentas no primeiro trimestre de 2022. Então, a gente já tem aí um cenário positivo e, ao mesmo tempo, paralelamente, agora no mês de março, que é o mês dedicado à mulher, nós recebemos a informação de que o Acre ainda figura entre os maiores índices de feminicídio no Brasil, né? Então, a gente tem um dado positivo e um dado negativo. Qual é a avaliação da Secretaria de Segurança Pública nesse sentido, Paulo, de como que é possível lidar com esse resultado positivo e como que é possível lidar com esse resultado não tão positivo e negativo? Primeiro, obrigado pela pergunta, né? O resultado positivo é fruto de uma série de políticas, né? Sistema integrado de segurança pública, né? Algumas delas destinadas aos crimes, né, que estão no compêndio do que nós determinamos como violência doméstica e dentre eles o feminicídio. Eu já falei em diversas oportunidades, em espaços diferentes, quais foram os fatores que levaram a essa redução. O Estado ele percebeu efetivamente que os insumos da violência comum eles passam por nossas fronteiras, não há como fechar os olhos, né, quanto ao índice, né, de produtividade de cocaína nos países que nós mantemos contato terrestre, né, e, consequentemente, estabelecer uma política que passa por esse combate, pela prevenção de delitos derivados do narcotráfico, era fundamental. E isso independentemente de competência constitucional. Até porque nós sabemos, né, em observância aos artigos 142 e 144, respectivamente, que tratam da competência das Forças Armadas e das Forças Estaduais e do Sistema Integrado de Segurança Pública, federal e local, que competência quanto à soberania é das Forças Armadas e a competência no combate aos crimes transfronteiriços, né, as questões alfandegárias seria da Polícia Federal. Mas o Estado não pode se escorar, né, simplesmente na Constituição e apagar e fechar os olhos para uma realidade onde a violência no Acre ela passa efetivamente em face dessa proximidade. Para isso foram adotadas uma série de políticas, né, no sentido aos crimes transfronteiriços. Fortalecemos também a área de produção do conhecimento por meio da integração da inteligência, que dá os norte para nós definirmos estratégias e táticas no sentido de reduzir esse crime, né, que envolve homicídios, lesões corporais seguidas de morte, o famoso latrocínio, né, mas tecnicamente tratado como roubo seguido de morte, e também o feminicídio, né? A Polícia Civil desenvolveu expertise, tem estatísticas que demonstram que a Polícia Civil é que tem o maior índice de elucidação dessa modalidade de crime no país. A Polícia Militar realiza uma modalidade de policiamento que é o policiamento orientado para o problema, onde a análise criminal precede a definição dos locais onde a polícia se fará presente com maior frequência, né, em face a identificação dos locais onde é mais propício ocorrer um ato de violência. Tivemos a grande reformulação do sistema penal, né? Você tem uma ideia, o policial penal ele não adentrava nos pavilhões. Toda a gestão interna do pavilhão era feita pelo próprio preso, pelo próprio custodiado. Nós tivemos que mudar essa ciranda, uma parceria muito afinada com o Poder Judiciário, especial com a Câmara Criminal, que permitiu trazer a realidade do que determina a lei de execução penal para os nossos unidades prisionais. Agora, quanto ao feminicídio,
O Estado ele adotou uma série de políticas, né? E políticas essas envoltas aos órgãos do sistema de segurança pública dentro de um programa que nós denominamos Acre pela Vida. E elas passam pela implementação da Patrulha Maria da Penha, do Maria da Penha para a escola, a campanha do Sinal Vermelho, né? a força-tarefa, né? Realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, no sentido de levar ao conhecimento judiciário todos os fatos registrados, mas o que nós percebemos assim com uma ênfase muito constante na estatística, que é o mais preocupante, a vítima que nunca procurou o Estado. Isso tem sido uma máxima, né? Então, assim, eu trago os dados de 2020. 2020 foi o mais emblemático, onde nós se deparamos ao final do ano com 11 homicídios, 12 homicídios, né, 12 feminicídios, e nenhum deles tinha um registro policial, nem sequer não a ligação para o telefone 190, né, que retratasse uma violência pretérita que permitisse o Estado identificar efetivamente o problema e intervir através das ferramentas que estão disponíveis, principalmente através da Lei Maria da Penha. Esse ano, dos 5 registros, 4 deles na mesma condição, sem nenhum registro prévio. Então, o que nós percebemos? Nós estamos diante de um grande problema cultural, né? Que tem que ser atacado não só na esfera policial, e isso vem sendo feito com a reforma de uma delegacia que foi entregue lá para a sociedade de Cruzeiro do Sul, treinamento nas regionais do interior, no sentido de bem acolher essa mulher vítima, né? A reforma da DEAN, que já iniciou no ano passado um desembolso de R$1 milhão, uma parceria entre a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil, a implementação da campanha do Sinal Vermelho, né? a extensão da Maria da Penha para o interior do Estado, mas isso não é bastante. Nós temos que chegar aos bancos escolares, na primeira infância, e demonstrar para aquela criança que violência contra a mulher não é simplesmente um crime, não. É um desrespeito à maternidade. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. Abordar o tema na esfera cultural e preventiva é o grande desafio. O Estado ele tem que procurar aperfeiçoar as suas ferramentas de atendimento à mulher vítima de violência, mas é importante que essa informação chegue ao Estado, chegue à autoridade policial, para que ele, volto a repetir, com as ferramentas disponibilizadas pela Lei Maria da Penha, ele possa efetivamente garantir proteção a essas mulheres. Tá bom? Esse é o grande desafio. O Estado tem se preparado para isso. Eu não sei se vai ser objeto de pergunta, né? Mas o olhar agora, né, nesse segundo semestre, e também na proposta de governo que será apresentada, né, para o próximo governo, nós vamos deixar uma proposta pronta, é óbvio, é que o olhar seja para regional, né? Que a Polícia Civil, principalmente a policial, esteja mais próxima ao cidadão, a fim de garantir que esses fatos cheguem ao conhecimento da autoridade e, consequentemente, o arcabouço de resposta que o Estado pode garantir a essa pessoa, para que a sua incolumidade física não sofra um atentado, seja efetivamente ofertada. É isso aí. Lembrando que a violência contra a mulher deve ser denunciada. Em caso de agressão física, agressão psicológica, é possível sim meter a colher, ao contrário do que diz aquele famoso ditado popular. Então, procure os órgãos de segurança e denuncie. O senhor fez uma fala lá durante o evento da instalação da base do GEFRON, ali no entroncamento entre Senador Guiomar e Capixaba, que chamou a atenção na imprensa, nós noticiamos isso, inclusive, estava lá acompanhando. O senhor disse que o Acre é o estado mais seguro da Amazônia hoje, com as conquistas que foram obtidas, né? Um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que o Acre enfrenta, não só o Acre, mas os demais estados da Amazônia e também outros estados brasileiros, é a situação do crime relacionado às facções criminosas, né? Ainda assim, o Acre se apresenta como o estado mais seguro da Amazônia, e como é que está a situação de enfrentamento a esses crimes ligados às facções criminosas hoje? Veja só, nós temos 2 linhas hoje de atuação
né, implementadas em relação às facções criminosas. O combate aos crimes transfronteiriços de forma integrada, devido ao GEFRON, não é o GEFRON, na verdade é toda uma política estadual de segurança que o GEFRON é um elo de ligação, não só em relação às polícias locais, mas principalmente as duas polícias federais para atuar na região de fronteira. Isso é um olhar que nós temos para o combate. E agora, né, é o combate regionalizado, dentro do bairro. Para isso foi criada uma delegacia de crimes virtuais. Percebemos que essa ferramenta está sendo muito utilizada pelas organizações criminosas no sentido de ofertar ameaça ao cidadão de forma indireta e também, né, estamos buscando na regionalização, no atendimento pleno às regionais, essa aproximação. As regionais de segurança pública ela tem um papel fundamental. Nós tratamos durante muito tempo, né, e é extremamente pertinente, não podemos deixar de tratar, através da Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, né, essas organizações criminosas, né, no que tange a sua organização. Mas o olhar a partir de agora é para o bairro. É no bairro que a polícia deve estar e é nesse sentido que a política estadual está sendo concebida. Quanto à primeira colocação, são os números, né? Os números determinam isso. Existe um ranqueamento. Basicamente, hoje, esse ranqueamento é definido pelos crimes violentos contra a vida. Nós temos determinados órgãos que fazem esse monitoramento, como bem colocou você, né, os dados que foram apresentados nos últimos 2 dias apontam o Acre como o estado que vem mais reduzindo. Por ressaltar que em 2000, no final do ano passado, nós fomos o estado que mais reduziu crimes violentos contra a vida no ano passado. Nós saímos da 26ª posição, da incômoda. 26ª posição de estado mais violento do país, passamos para a 9ª em 3 anos, né? Isso contabilizando apenas até dezembro do ano passado. Acredito que esses números, né, que deverão ser aportados nos próximos dias do primeiro trimestre, nos coloca ainda numa posição bem melhor, né? Se analisarmos esse número comparando a realidade da região norte e da região centro-oeste, se limitássemos só a esses estados, nós seríamos o 2º estado menos violento dessa região. Então, isso é bem confortador no sentido de perceber que o modelo, né, de integração proposto ele é saudável, ele pode alcançar resultados melhores e os efeitos que as organizações criminosas vêm provocando em todo o país, e isso é importante ressaltar, as organizações criminosas estão presentes em todo o país. E assim, e o que mais nos assusta, não como secretário de segurança na condição, como operador do sistema, que sou mais de 30 anos, né, de segurança pública, é perceber que quando faço visitas institucionais para tratar de temas de interesse em outros países aqui da América do Sul, nós temos as nossas organizações criminosas com domínio logístico do todo o narcotráfico internacional na região. Isso você fala de lideranças aqui do Acre que vão alcançando esses países vizinhos? Não, são assim, as organizações criminosas hoje elas estão em rede. Essa rede não se limita ao Acre. Né? Nós temos, sem citar nomes, 2 grandes organizações que elas estão presentes em todos os estados brasileiros. Algum com domínio pleno de uma organização, outras ainda com 2 organizações. Mas o problema é que essas organizações hoje são mercadoria de exportação. Hoje já estão... Eu vou citar aqui de forma bem objetiva. O Peru, a Bolívia, o Paraguai, principalmente. Hoje a logística do crime, né, no que tange ao tráfico internacional, é dominado pelas organizações brasileiras. Né? Até um passado não muito distante, essas organizações eram clientes dos narcotraficantes desses países. Né? Em um encontro recente em Santa Cruz da Sierra, com a presença do ministro de governo, né? Que é a 2ª pessoa após o presidente da República daquele país, ele deixou bem claro a preocupação, né, em relação à presença das 2 organizações criminosas dominando toda a cadeia logística do tráfico no país, naquele país. Né? E se não houver um movimento transnacional, né, e o Acre vem sendo protagonista nesse processo, promovendo encontros, já conseguimos atrair os estados do Mato Grosso do Sul e Rondônia
para participarem conosco da nossa empreitada, num encontro realizado aqui no Estado em novembro do ano passado, com a participação do vice-ministro de Segurança Cidadã da Bolívia, onde foi estabelecida uma cooperação técnica envolvendo esses 4 estados. E a Bolívia, o Estado já tinha uma tratativa, essa tratativa foi estendida. Estamos trazendo o Peru agora para o encontro dia 25, com a mesma intenção. Se nós não tivermos esse adoçamento de interesses, no sentido de fazer o bom combate às organizações criminosas, né, com conhecimento produzido de forma a compreender exatamente como se dá todo esse mecanismo, né, de gerenciamento do crime aqui nas regiões produtoras, e nós, que somos regiões onde não recepcionamos esse entorpecente, é importante ressaltar, né? Eu posso afirmar aqui taxativamente que mais de 90% do entorpecente que passa no território cariano, ele está só de passagem, ele é destinado à região Nordeste, dali é exportado principalmente para alguns países africanos e principalmente para a Europa. Mas nós temos que estancar, porque desse caminho fica muita sangria. Nós estamos perdendo gerações. O país vem perdendo gerações em face a essa sangria. O país tem que se aproximar. Nós temos que deixar questões ideológicas de lado, efetivamente, em relação à vontade política dos países que nos cercam e tratar tecnicamente esse assunto. E o Acre tem sido protagonista e procurado parceiros em nível nacional, né, principalmente com a Bolívia no primeiro momento, agora com o Peru, no sentido de nós tratarmos de forma técnica, científica, operacional e tática esse problema. Secretário, quando o senhor fala sobre essa questão das fronteiras, nós temos inúmeras questões envolvidas aí, é um problema complexo de fato, e essa é uma fala recorrente nos seus discursos sobre como nós devemos tratar as nossas fronteiras. O senhor disse que, inclusive, quando assumiu o cargo e conversou com o governador Gladson Camili, essa era uma das suas prioridades, cuidar das fronteiras. Nós temos aí a possibilidade da instalação de uma estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, né? E essa tem sido uma questão alvo de muitas discussões, né, em termos ambientais, em termos econômicos, a discussão tem sido ferrenha. Mas quando se trata da abertura de uma estrada ligando o Acre, aqui no Brasil, ao Peru, Pucallpa no Peru, nós temos uma questão de segurança também envolvida, né? E aí nós temos o quê? Mais uma fronteira sendo aberta, para acesso, no caso, via terrestre. Como é que a Secretaria de Segurança Pública se organiza para trabalhar na abertura de mais uma fronteira? Esse é um desafio para vocês? Como é que vocês estão lidando com essa novidade? Olha só, independentemente da abertura ou não da estrada, o tráfego na região do Vale do Juruá, e eu vou incluir aqui o Envira e Itaracá, está estabelecido há mais de 3 décadas. Não é uma estrada a ser instalada naquele espaço que vai mudar, né, uma cultura criminosa que já está instalada naquela região. O Vale de Ucaiali, né, congrega hoje a 2ª região mais produtiva de cocaína do Peru. E o Vale de Ucaiali, se você pegar numa relação de distância da cidade de Porto Valto ou do Marechal Taumaturgo, está menos de 50 quilômetros. A estrada ela traz urbanização. Um desses pressupostos para levar segurança à sociedade é a urbanização. Então, por outro lado, né, essa contradição que a estrada ela irá potencializar a violência, irá potencializar, ela, por outro lado, vai garantir condições para que a segurança pública aporte um aparato melhor, né, de combate ao crime naquela região. Nós temos condições de instalar uma base efetiva. Você tem uma ideia? Eu estive 2 dias atrás, eu estive no município de Porto Walter, né? E numa reunião com o prefeito, o vice-prefeito e 5 vereadores, eles me falaram sobre o furto de canoas naquela região. Estão furtando canoa, nós estamos preocupados que pode ser por narcotraficantes do Peru. Uma estrada vai nos permitir um aparato melhor. Hoje a polícia, para atuar naquela região, ela se limita a um policiamento fluvial, né, que nós sabemos que é extremamente limitado e dificultoso para se encontrar, para se efetuar efetivamente um flagrante, né, facilita a atuação do narcotraficante que está instalado na região, né, e, consequentemente, uma estrada permitirá que a gente leve um aparato logístico, um aparato de pessoal, né, estabeleça uma estratégia,
né? Assim como nós temos hoje aqui na região do Alto e Baixo Acre. Hoje nós temos duas forças-tarefas instaladas. Uma no Alto Acre, Brasilep e Taciolândia, do dia 5 de maio, e outra a partir do dia 16 agora, a partir do dia 13 da semana passada, na última sexta-feira, na região do Baixo Acre, mais precisamente em Plágio de Castro, que já vem surtindo efeito com a apreensão de veículos, né, que seriam trocados provavelmente por insumos da violência, armas e drogas no nosso vizinho país da Bolívia. E a estrada permitisse, que o Estado se organize e que o Estado faça o melhor combate e prevenção ao crime. A Secretaria ela não tem nenhuma objeção, ela vê com bons olhos, leva a riqueza, onde não há riqueza, há a possibilidade de subestimar, de submeter, desculpa a expressão inadequada, aquela população aos interesses do narconegócio. O narconegócio é o segundo negócio, o segundo economista mais rentável do mundo. Então, subjugar uma população ribeirinha, né, que está distante, muito distante daquilo que o Estado pode lhe oferecer para que ela prospere, né, é um elemento facilitador para o narcotráfico. E uma estrada, ela com certeza vai levar desenvolvimento e vai levar inclusão para essa sociedade, além de permitir ao sistema de segurança pública que leve um maior aparato, né, de combate e prevenção ao narcotráfico. Ok. Esse é o meu bate-papo com o secretário de Segurança Pública e Justiça do Acre, Paulo César Santos. Vamos sair um pouco dessas discussões sobre os índices de violência, a fronteira e tal, e vamos para um assunto muito interessante também, que tem a ver com a questão de destinação de emendas para a Secretaria de Segurança Pública. O senador Sérgio Petecão disse agora na última semana que a Sejusp pode perder por volta de 14 milhões em verbas do Ministério da Justiça se o Executivo não cumprir aquele calendário que foi proposto com relação à execução de obras. Esse é um assunto que preocupa a Sejusp. Como é que vocês estão vendo isso? De fato, pode perder essa emenda? Veja só, eu acredito que houve uma interpretação inadequada do expediente ou o senador ele foi induzido, né, a uma interpretação inadequada. Eu tive acesso ao expediente, foi encaminhado ao Ministério da Justiça. Realmente ele tem um erro crasso, né? E eu posso enumerar alguns aqui em determinada ação que já foi executada, ela consta como não executada, e ações executadas com necessidade, ou seja, o valor que era orçado no momento em que se deu a contratação, em razão do pregão eletrônico, que é uma ferramenta salutar, que gera competitividade, foi menor do que estava na emenda, e esse valor, né, efetivamente, em razão da comercialidade, ele não pode ser gasto pelo Estado. Mas houve economia e foi levado a outros valores que já se encontram empenhados. E quando eu falo no aspecto da gestão pública, né, o empenho é quando você tem um contrato, sinaliza com o fornecedor que já há o pagamento, né, e que ele já pode fornecer o bem. 90% daquelas ações estão nessa condição. E essa informação, infelizmente, não foi levada ao senador. O senador não tem culpa nenhuma, né, por ter prestado. Porque essa informação, da forma que foi prestada, não foi deixado claro para o senador. Senador, isso aqui não foi ainda pago, mas a União já liberou esse recurso, o Estado ele já contratou o serviço ou o bem a ser entregue e nós estamos aguardando a empresa entregar para fazer o pagamento. Então, assim, não há risco potencial. A Secretaria de Segurança, é importante ressaltar, quando nós chegamos no sistema, nós tínhamos a possibilidade de devolver 24 milhões. Até o dia 28 de fevereiro de 2019, nós tínhamos exatamente pouco mais de um mês e 20 dias. Nós conseguimos naquele momento, é óbvio, com a sensibilidade da nossa bancada, liderada pelo próprio senador Petecão naquela época, do próprio Ministério da Justiça, salvar esse recurso, né, estender o prazo até o final do ano 2019 e executamos a integralidade. Isso no decorrer de um ano. E dessa feita, da mesma forma, nós vamos executar. E hoje, mais de 90% daqueles recursos, eles estão contratados, empenhados e efetivamente aguardando a entrega dos bens. É isso, né, em relação a esse tema, mas acredito que houve, né, que a informação prestada pelo Ministério, de certa forma, induziu o senador a fazer um discurso desassociado com a realidade. É óbvio que ele não tem culpa, ele não é o responsável, né, porque as informações que foram carregadas não constavam que
aqueles bens já estavam, ou serviços já estavam licitados e, consequentemente, contratados e empenhados a aguardar a entrega. Ok. Vou deixar essa última etapa da entrevista para que o senhor fale um pouco sobre os projetos que estão sendo executados aí, né, à frente da Secretaria de Segurança Pública do Acre, e também quais são as expectativas para os próximos meses, o que a gente tem de boa notícia aí, e uma mensagem final para os internautas que estão acompanhando o trabalho. Legal. Aqui nós temos eu acho que a principal ação dessa gestão do vereador Galásio Cameli, que é a integração da tecnologia embarcada à atividade dos operadores de segurança pública. Quando a gente fala tecnologia embarcada, é que os profissionais, a partir até o final desse mês, eles vão poder, sem a necessidade de solicitar apoio para consulta, no local de trabalho, seja numa rua, seja dentro de um presídio, né, seja na fronteira, acessar de forma direta os bancos de dados disponíveis para identificação de pessoas, identificação de armas, identificação de carros, acesso a uma ferramenta de cerco eletrônico, que é uma que nós monitoramos no primeiro momento toda a capital, por isso que houve uma redução muito impactante de roubo de veículos em 2020. Nós conseguimos no mês passado estender essa tecnologia para o Alto e Baixo Acre, criando uma blindagem, né? Eles vão acessar isso em tempo real, né? E vão poder lavrar boletim de ocorrência em tempo real, né? Entregando para o cidadão o boletim sem ter ele na delegacia, porque ele vai ter uma impressora térmica no local que ele estiver, seja numa motocicleta, seja dentro de um carro, e ele vai entregar isso para o cidadão. É um serviço que vai garantir uma qualidade muito grande para o policial. Ele vai ganhar celeridade em resposta à sociedade e ele vai ganhar qualidade, né, na sua atividade diária de abordagem e de fiscalização, né, de pessoas e bens. E uma outra questão, que é o projeto, né, que vai ser implementado no segundo semestre, e é a Polícia Comunitária Itinerante. Nós estamos adquirindo 10 bases móveis, o civil e militar, né, no sentido de levar a polícia comunitária para o ambiente rural. Houve um fortalecimento muito grande e é natural que os indicadores de Rio Branco eram os piores, né, quando nós chegamos ao sistema de segurança, né? Rio Branco chegou a ser a segunda cidade mais violenta do país em 2017. Né? E, consequentemente, nós tínhamos que olhar para Rio Branco de forma muito especial. Mais de 70% das mortes violentas intencionais em Rio Branco, no estado, se dava em Rio Branco. Você tem uma ideia de como era importante uma intervenção, e houve esse olhar, as tecnologias foram voltadas para cá, mas nós estamos levando agora essas tecnologias, esse ambiente de polícia comunitária itinerante para o interior do estado e principalmente para as áreas rurais. E são os dois grandes motes, né, da Política Estadual de Segurança Pública. E temos a certeza que o legado deixado por essas duas ações, uma no ambiente interno, que é da tecnologia para o policial, para o integrante do sistema. Quando eu falo policial, você consegue o bombeiro militar, o policial penal, o agente de trânsito. Esse acesso facilitado vai ser primordial, né? Até para ele evitar uma abordagem que coloca ele em risco, como aquele episódio que nós vimos ontem, acho que todo mundo assistiu de forma estarrecida, em relação a 2 policiais rodoviários federais. Ele poder fazer, através desse dispositivo, olhar para o cidadão, apontar o smartphone que está sendo escolhido para ele, fazer uma imagem e, através daquela imagem biométrica, ele coletar todos os bancos de dados, saber quem é esse cidadão que está lidando, efetivamente. Se ele tem um mandato, se não tem, se ele tem passagem pela polícia, se ele tem armas registradas no nome dele, se o veículo que ele conduz naquele momento está dentro está regular administrativamente e no que tange a posse também, que pode ser um veículo vítima de roubo, furto, né? E a polícia comunitária. A polícia, ela tem que estar próxima à comunidade. A polícia, o cerne nela, ela surge da necessidade da sociedade se sentir segura. E nós temos que reverter esse cenário, né? Nós percebemos ao longo dos últimos 10 anos, né? E é natural, diante da violência que foi imposta pelas organizações criminosas do país, não é uma realidade apenas do Acre, as polícias se fortalecendo no aspecto bélico, né? E partindo para a repressão. É isso aí.
Como eu disse no início, esse é o meu bate-papo com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo César Santos. Obrigado. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí desde o início. Lembrando que o nosso site tem muitas categorias para que você fique bem informado, vão desde política, polícia, esporte, cultura e tudo mais. Lembrando que nós temos também uma aba aí no nosso site da Expo Acre 2022, que já está perto de começar aí. Depois vou chamar o secretário aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre o esquema de segurança na feira. E você pode acompanhar todas as novidades da feira lá, assim como as novidades sobre as eleições 2022, tema sobre o qual nós nunca deixamos de nos debruçar aqui no Acre. Então, fique à vontade, acompanhe o Continente, que tem o Acre, o Brasil e o mundo em um só lugar. Tchau!